O webinar. Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas as pessoas que estiverem assistindo a gravação vão estar assistindo. Para quem está ao vivo aqui com a gente, acredito que seja um início de noite para praticamente todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Fajardini, sou do time do Suricata e da UASF. Esse é o primeiro webinário que a gente vai ter do Suricata esse ano. É muito empolgante, muito legal para mim estar fazendo um webinário para a comunidade brasileira. Eu sei que tem muita gente que conhece Suricata aqui e eu sei que nem todo mundo no Brasil se sente confortável com o inglês, né? Então é legal trazer esse espaço também. Esse webinário vai ser com Kleber Soares, que é o idealizador do Chibesec, que acontece lá em Belém, que foi onde eu conheci ele. Estou muito feliz que ele teve essa ideia desse webinário e veio falar comigo. E já queria começar agradecendo, Kleber, por você ter me recebido e me acolhido tão bem lá quando eu fui para o evento. Eu cheguei no Chibesec ano passado, e assim, eu fui sem conhecer ninguém para começar a expandir o meu conhecimento da galera que usava suricata aqui no Brasil, e eu estava com a camiseta do suricata, e aí o Kleber olhou assim de longe a camiseta e disse suricata, e veio falar comigo, e aí eu me senti menos sem orientação, né? Que eu estava lá sem ninguém. Então, muito feliz de agora estar trazendo ele para estar falando para a comunidade mais ampla do Suricata. Mas eu tenho certeza que no Brasil muito mais pessoas conhecem o Kleber do que eu. Então, vou dar só uma introduçãozinha rápida sobre o Suricata e aí eu já passo a palavra para ele, porque afinal de contas, tem muita gente aqui que está aqui por conta dele. Saludos desde Argentina! Então, desculpa, vamos nessa. Antes de começar, é sempre importante falar que o Suricata ele existe graças ao ISF, né? Que isso quer dizer Open Information Security Foundation, que é a organização que foi fundada para manter o Suricata e garantir que ele seja sempre um projeto de código aberto e para fomentar outras tecnologias na área de segurança da informação. A gente é mantido por doações de organizações da área de segurança de nível internacional que são comprometidas com a nossa missão. Quem quiser saber mais sobre isso, pode visitar a nossa página dos membros do consórcio. A gente gosta muito da nossa comunidade, do nosso time, então tem aqui uma fotinho com o nosso time, num dos nossos encontros anuais, e aqui uma saudação a pessoas que estagiaram com a gente através da Outreach, que tem tudo a ver com a ideia de software livre, né? Então a gente gosta de chamar atenção para elas também. Caso alguém esteja aqui hoje e não conheça o Suricata, também uma visão geral muito rápida. Suricata é uma ferramenta, também a gente gosta de chamar de um motor para monitoramento de segurança de redes, que pode atuar localmente ou pode atuar na nuvem, né? E ele trabalha gerando alertas de um sistema de detecção ou bloqueando o tráfego como um sistema de prevenção a atividades suspeitas. Ele gera logs de transações de protocolo eh, da camada de aplicação. Ele rastreia toda a conexão, né? A gente chama de flow. Ele tem a possibilidade de gravar a captura de tráfego, pode fazer isso condicionalmente, e ele também tem a possibilidade de extrair arquivos das transações que ele rastreia. Então, no geral, quando se fala em Suricata, se entende muito ele enquanto uma ferramenta que utiliza regras, né, que são e que vêm, os alertas surgem através disso, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada, inclusive sem isso, e você já vai ver um monte de vantagens e benefícios. E como basicamente o que a gente faz é monitorar tráfego e gerar logs, gerar informação em JSON sobre isso, a gente também oferece muita possibilidade para quem quiser estar usando isso para fazer um aplicativo com aprendizagem de máquina, para estar melhorando alguma coisa. Isso também tem muito potencial pela forma como o Suricata existe, né?
Eu vou deixar para falar mais sobre a nossa comunidade depois. Vou passar a palavra já para o Kleber, porque a estrela da noite é você. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. É, agradeço também a participação de todo mundo que está aqui nos assistindo. Galera, quem tiver perguntas, por favor, usa a sessão de Q&A, porque aí fica mais organizado. E aí, no final, eu vou abrir um espacinho para que a gente veja as perguntas e responda se a gente tiver resposta. Kleber, o palco é todo seu. Obrigado. Boa noite. Bom, esse aí reforça só um ponto aí, né, que o que é a comunidade em si, né, de conectar pessoas, né, que quando eu te vi, eles, olha, Suricata, foi isso mesmo, fiquei feliz pra caramba, falei, nossa, você, então tentei puxar assunto, e aí eu fiquei sabendo que você era da comunidade, nossa, fiquei feliz pra caramba, e aí é isso, né, um ponto, é isso, pessoal, esteja em eventos. Tanto faz se ele é gratuito ou pago, mas esteja em eventos, conexões elas são fundamentais, entendeu? E, enfim, várias outras coisas. E ela já deu, e já dando um spoilerzinho, né? O Shibesec vai ser esse ano em setembro, dia 19, então já fiquem de olho aí, entendeu? Então venham para Belém, conforme a Joelma, a música dela lá, né? Tomar o tacacá, curtir, ficar de boa aí entre os afins, cara, vocês vão curtir pra caramba aqui em Belém do Pará, tá bom? E aí eu vou compartilhar aqui a tela, entendeu? Antes disso, agradecer também o povo que está aqui, né? E o pessoal futuramente que vão ver também essa live aqui. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Estou com duas telas aqui. Eu vou compartilhar uma e depois uma próxima aí. Só confirma para mim qual é que está compartilhada agora. Está aparecendo aqui diz Collecting and Integrating Threat Intelligence. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou fazer um pequeno overview aqui de por que que eu escolhi esse tema, entendeu? Que hoje é fundamental, né? Hoje em dia a gente está um passo à frente, né? Antes do que as ameaças em si elas ocorram, né? Então, o foco é esse, é usar o MISP e usar também outras ferramentas e principalmente o Suricata, né? Conforme você falou, né? Ela é uma ferramenta excelente aí que você pode adicionar ela em vários pontos dentro da tua rede em si, tá bom? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre mim aqui. Bom, e aí fica aí um pouquinho, vou resumir aqui um pouquinho, tá? Isso aqui não quer dizer muita coisa, né? O ponto que eu quero chegar aqui é que a gente sempre vai estar estudando, tá? Principalmente para quem é da área de cibersegurança ou se futuramente você quer migrar para essa área, entenda que você sempre vai estar estudando, sempre tem coisa nova, ou sempre você vai ter que voltar para a base e estudar muita coisa, então isso aqui não é nada, tá? Então esse é um pouquinho de mim, eu tenho algumas pós aí, né? Eu curto algumas áreas aí, hardware hacking, biohacking, blue team, red team, SOC, engenharia reversa e entre outros afins aí, tá? Atuo também em algumas comunidades, conforme já foi dito aqui, né? Eu faço parte da OASP, né? Deves Norte, SOC Brasil e entre outras aí, e eu também sou um dos fundadores do Xbsec, tá bom? Passar aqui para a próxima aqui. Também eu escrevo bastante artigos, tá? Já dando spoiler, tá, pessoal? Vai sair também um pequeno artigo sobre isso do que a gente tá falando sobre, vai falar sobre hoje, aliás. Então já fiquem aí sabendo disso que vai sair artigo sobre Snorch e MISP, tá bom? E aí eu escrevo para várias revistas e daí eh, teve o ponto aí de escrever também livros, né? Então eu tenho dois grandes amigos, né, que escrevem também comigo, que é o Joas e eu devo Franco, daí a gente tem esse livro aqui para quem quer também entrar na área, então já fica a dica aí do próprio livro. O livro tá excelente, modéstia à parte, tá bom? E um outro ponto muito legal é que todos os royalties desse livro em si, a gente vai estar doando para instituições de caridades, né? Então, enfim, porque a gente já escreve há bastante tempo, então a gente vai doar. Então, para instituições tanto de Belém quanto de São Paulo, né? Então, vão ser para essas duas aí. Bom, e aí a gente vai fazer um pequeno review rápido, né, sobre o que é CTI, né, que é Cyber Threat Intelligence em si, né, que o foco dele principal é coletar, analisar as informações, tá? E aí a gente vai gerar análises, insights, né? E em cima disso a gente vai tomar uma decisão, né? Então, resumindo, é isso que serve
o CTI, sabe, Threat Intelligence, tá? Então, ou seja, a gente sempre tem que estar monitorando aí, né? E aí, em cima disso, a gente pode criar regras, né, de detecção e entre outros afins aqui, tá? Ou seja, eu vou só estar passando um pequeno review rápido, tá? Eu não vou entrar muito a fundo no que é, tá? Então, isso aqui é apenas uma pincelada muito rápida aqui, né? Então, a partir disso aí, né, a gente obtém, como eu falei, os dados. Desses dados aí, a gente vai ter informações, conhecimentos e inteligência, né? O que que a gente vai fazer com tudo isso aí? De que forma que a gente pode agregar, né? E que forma isso a gente pode também atuar nas camadas de defesas, enfim, dentro da minha organização em si, né? Então, o que eu escuto muito, eu preciso obter todos os IPs, todos os hashes, que a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre os IOCs em si, né? Mas temos um ponto aí. A minha organização X aqui, será que é aquele atacante ali que, sei lá, vou chutar aqui, que ele tá focado para energia elétrica, será que aquele ataque ali específico ele faz sentido para dentro da minha organização? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente tenta querer absorver tudo, né? O ideal é a gente sempre focar, né, no nosso segmento ali institucional, tá bom? Um pouquinho que eu falei aqui rapidamente do que são IOCs, né? Então, os próprios IOCs, os indicadores de comprometimento, ele vem a partir de alguma ação, de algum dano que ocorreu ou de alguma análise, né? Então, supondo que é, você recebeu ali um dos vetores de ataque, né? Que seria o finch, né? Você pegou, você fez análise ali daquele finch, né? Que ainda bem que ninguém deu clique ali, você conseguiu extrair várias informações deles ali, IP, hash, domínios em si. Então, você pode automaticamente adicionar ele dentro das suas camadas de defesa em si, né? Então, resumindo, a IOCs é isso, né? Então, conforme eu citei ainda há pouco, ou ele vem de um incidente, né? Ou veio de uma análise, né? Então, isso seria os IOCs aqui que vocês vão ouvir muito, principalmente para quem já é da área, escuta muito aí. Qual foram os IOCs que ocorreu daquele determinado incidente ali, daquele grupo, daquele thread action, enfim. Então, isso seria um pequeno IOC aqui, tá bom? E aí a gente fala um pouquinho rapidamente sobre o thread feeds, né, que são fontes de inteligências, né? Então, assim, as fontes em si a gente pode ter várias aí, né? Os thread feeds ele pode ser gratuitos, né, e outros pagos, né? Então, muitas das vezes ali você quando tem ali uma caixa ali, né, de um determinado fabricante em si, às vezes ele te disponibiliza alguns feeds ali, né, que são IOCs, né, para que você possa adicionar dentro da sua camada em si, né? Então aqui a ideia é sempre falar sobre esses feeds, né? Então nós temos feeds gratuitos em si, né? Que, como um exemplo aqui, que é o próprio OpenCTI, né? E ele tem feed lá que é totalmente gratuito em si, né? Então, isso é uma das formas que você pode obter, né? E uma outra forma que você pode ter também esses IOCs, né? A partir de Honeypot. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, por exemplo, eu tenho um aqui que eu já uso ele há bastante tempo, tá? Então, que é um projeto chamado Teapot, tá? Que ele tem vários depósitos espalhados, e aqui são os ataques que estão ocorrendo nesse exato momento. Então, essa também é uma das formas de eu adquirir esses IOCs, tá? Então, para quem não conhece ainda o Teapot, tá? Isso aqui é um público aqui meu, tá? Deixa eu fechar aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre ele. Você sobe ele em uma instância, né? E ele tem um script que você pode ver ali, né? Então ele tem o Kibana, o ataque aqui, que é o map que vocês estão vendo aqui, que vocês estavam vendo aqui ainda há pouco, né? Que eu saí da própria tela. E ele tem um Kibana aqui que ele mostra todas essas informações aqui, que é um Elasticsearch que eu vou deixar aqui abrir aqui um pouquinho. Então, essa seria uma das formas de obter, né, esses IOCs, né, obter inteligências em si, né? Então, aqui eu tenho um mapa, né, de 24 horas. Então, em 24 horas eu tive 6K de ataque. Então, se eu for buscar aqui uma data aqui um pouquinho maior, por exemplo, de 30 dias,
Se for observar que em 30 dias o número de ataques reais aqui sobem pra caramba, né? Então, foram todos esses ataques aqui vindos de vários países em si, né? Então, eu tenho essa visão aqui, né, do que estão atacando. Então, eu posso espalhar honeypots, né, de forma estratégica, né, e ver o que eles estão atacando. Então, subir até mesmo uma cópia de uma aplicação minha fake ali para poder saber o que eles buscam, né? Então, basicamente, em cima disso aqui, eu tenho um pequeno overview. Então, essas aqui são as senhas que eles tentaram por força bruta, né? Usuário e senha. Eu tenho aqui um top aqui, né? No caso, eu peguei apenas por 30 dias. Esse meu serviço aqui está, acho que, por 120 dias no ar, né? Então, se eu for buscar aqui... Então, esses aqui foram os IPs que mais atacaram, né? E de onde vieram. Então, automaticamente eu já posso pegar esses IOCs aqui e jogar para dentro das minhas camadas de defesa em si, né? Então, essa seria uma das formas que vocês podem obter, né, esses IOCs, né, esses thread feeds aí que eu citei aqui ainda há pouco, né? Através de públicos, né, revistas, enfim. Então, esse seria um pequeno review rápido aqui, né, da apresentação aqui do que seria o feed em si, tá bom? E o próximo passo, que já entrando aqui mesmo, né? No que é o MISP em si, né? Bom, para quem ainda não conhece C, né? É uma plataforma open source, né? De compartilhamento, né? De malwares em si, de IOCs, né? Enfim, onde ele é capaz, onde ele suporta todas as etapas do CTI, né? Onde, basicamente, o que eu tenho dele aqui? Não sei se a tela fechou. Não, tá ok. Então, basicamente, do que ele faz? Ele coleta todas essas informações, tá? Ele armazena, é um banco de dados ali, é uma coisa muito legal, tá? E a partir desse carinha aqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a parte chamada de enriquecimento de um determinado evento que a gente já vai ver ele na prática em si, né? Eu posso enriquecer ele. Eu posso correlacionar, isso é uma coisa muito legal também. Eu posso ter uma timeline ali de um determinado ataque. Eu posso fazer análise daquele IOC, daquele evento que foi compartilhado de uma outra instituição, tá? Eu posso disseminar e compartilhar ele. Então, esse é um pequeno overview, assim, falando bem rapidamente do que ele tem mais de 10 anos, entendeu? Então, assim, para quem trabalha dentro de algumas instituições e requer algumas ISOs ali em si, então você pode observar aqui que ele supre a ISO 27010, tá? Então, ter ele dentro de uma instituição ele é fundamental. Por quê? Porque a partir dele, conforme eu falei, eu posso estar me conectando com outros feeds, com outros MISPs, tá? Tendo essa troca de informação, tá? Então, feeds, conforme eu citei aqui ainda há pouco, né? Eu posso pegar feeds dentro de um honeypot específico que eu citei aqui ainda há pouco, feeds, né, gratuitos ou não, e os IOCs específicos, né? Então, eu posso também ter aqui uma conectividade com, conforme eu falei, com outras instâncias MISPs em si, né? E também eu posso atualizar as minhas camadas de defesa em si, né? Firewall, IDS e endpoints e entre outros afins aqui. Então aqui eu trouxe um pequeno gráfico aqui rápido, né? Então, ou seja, ele supre vários setores ali, né? Então, setor, exemplos aqui de saúde, governamental, portuário, financeiro, né? No caso aqui, eu posso citar aqui a Febraban, né? Que é da parte de banco em si, ela tem o seu MISP aí, ela conecta com todas as suas instituições, né, financeiras. Então, ela consegue compartilhar ali entre eles, né, os ataques que estão ocorrendo focado no segmento bancário em si, né? E vários outros tipos de MISPs de outras instituições, né? Conforme eu falei. Isso vai depender muito do segmento em si que você tenha. Ou você que trabalha, né, que presta suporte, presta consultoria, né, para outras instituições, você pode, né, segmentar muito bem, né, aqueles eventos, aqueles IOCs que você pode estar compartilhando com aquelas outras instituições. Então, assim, pessoal, basicamente ele vai trocar eventos aqui entre instituições, você pode estar trocando, né, que a gente vai ver um pouquinho mais aqui na prática em si, né? Então você pode enviar e receber, e o MISP também ele tem a opção de apenas enviar, né? Aqueles IOCs específicos ali para aquela determinada instituição, tá bom? Outro ponto aqui também, né? Quais são as instituições hoje que usam dentro do Brasil em si, né? Que eu acabei esquecendo, né? O MISP ele é muito forte
Europa em si, né? Então, é bastante usado por vários países. No Brasil, eu posso citar aqui que ele está engatinhando e de uma forma bem mais tímida, né? Mas ele está indo sim. Então, hoje, o próprio Gov em si, ele tem um MISP que ele compartilha com outras instituições, né? O próprio SESC BR em si, todo ano ele tem o próprio evento dele lá e tem a parte lá de MISP, tem também é, alguns insights, algumas apresentações, e tem também aqui o próprio OpenCTI, que você tem ainda há pouco, que lá tem o threads, perdão, thread feeds de forma gratuita, né? E aqui também eu trouxe um pequeno recorte aqui, né, que eu esqueci de pôr outros aqui, que a Petrobras também tem, né? E conforme também eu citei ainda há pouco, né? A própria Febraban também tem o seu próprio MISP. Então, reparem que ele está crescendo muito, né? Então, várias instituições já têm o MISP em si dentro de casa, tá? Outra coisa muito legal dele, né? Como é que eu consigo alimentar o MISP em si, né? Então, eu posso tanto importar ele de MISP para MISP, sandboxes, de várias outras ferramentas específicas que eu posso estar alimentando o meu MISP, né? E eu também, dentro do meu MISP, conforme eu citei, eu posso estar exportando esses dados ali e alimentando as camadas de defesa em si que eu tenho, né? Então eu posso estar fazendo isso aqui. Eu vou mostrar um pouquinho mais na prática em si, né? Então o próprio MISP em si, ele tem uma própria interface web, que eu estava mostrando aqui ainda há pouco, e uma coisa muito legal dele, né? Ele trabalha muito com a parte de automação, né? API, né? Então você pode fazer muitas coisas com ele, né? E isso a gente vai ver um pouquinho mais aqui na prática em si, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu compartilhar essa aqui. Eu vou compartilhar aqui uma outra. Enquanto isso, não sei se aqui tem alguma perguntas aqui. Tem Não, eu posso uma. estar. Tem uma? É, Pode sim. mandar. Quando foi Quando- mostrado o mapa dos ataques em tempo real do Teapot, como foi feito para os atacantes terem conhecimento do honeypot? Foi criado um endpoint vulnerável com as portas abertas e headers falsos? Perfeito. Excelente pergunta. No caso aqui, deixa eu compartilhar de novo ele aqui, que daí eu já compartilho a tela aqui e fica bem melhor para poder explicar. Deixa eu só afastar isso aqui para cá. Estou com duas telas aqui, tá, pessoal? Acho que deu para poder ver isso aqui. Deixa eu só arrastar aqui. E aí eu explico um pouquinho melhor. No caso, o projeto Tepote em si, ele já traz todas essas informações, né? Ele traz vários honeypots com vários serviços aqui. É, não está Ah, pronto. Pronto, deixa eu afastar isso aqui para cá. Deixa eu só tirar isso daqui. Você se mutou. Acho que quando você arrastou o controle. Pronto, pronto, agora sim. Então, assim, o Tepote ele traz vários aqui, né? Vários honeypots que tem no próprio mercado em si, né? Então, ele já tem todas essas máquinas prontas ali. Uma coisa legal também é que você pode estar reconfigurando aqui ele. Deixa eu abrir aqui. O outro, então tá aqui, ó. Então ele, além de ter o thread map aqui que ele mostra em tempo real, ele vai fazer ataque. Na verdade, esses ataques aqui, 98% em si, são tudo bots, né? São robôs ali que estão fazendo ataque, né? Então, o que cair ali é lucro, né? Então, aqui ele mostra os ataques em tempo real. Esse map aqui, ele sofreu uma atualização, né? Mas ele mostra que os ataques ocorrendo ao vivo, tá? Então, conforme ele tem esse thread, essa timeline aqui, então onde que estão vindo os ataques. Deixa eu atualizar de novo ele aqui, mas eu não sei se eu consegui responder, porque no caso aqui ele já vem pronto, né? Ele já me traz tudo. Basta eu rodar um scriptzinho aqui que ele já sobe tudo, né? Então ele requer no mínimo acho que 4 GB de RAM, então eu tenho essa máquina aqui na host aqui, então automaticamente eu consigo ver isso aqui. Obrigada. E agora eu até fechei aqui. Eu fechei o que eu estava vendo aqui. Bom, mas vamos lá para o MISP em si, né? Deixa eu apresentar ele aqui. Então, aqui, basicamente, para quem ainda não conhece em si, o MISP em si, conforme eu citei, ele tem alguns eventos aqui que são criados, né? Ou você cria, ou você recebe, né, de outras instituições, né?
ou de outros feeds específicos em si. Então aqui eu tenho esse evento aqui que eu vou abrir ele aqui agora, né, que veio de uma outra instituição. No caso, esse meu aqui é um MISP que ele está no ar, que ele recebe, está funcionando, mas eu uso ele mais como parte aqui de treinamentos, tá bom? Então aqui eu tenho este evento aqui, e uma coisa que eu acabei esquecendo aqui, é que ele trabalha com bastante tag, né? Então, ele forma aqui sobre a parte do se esse evento específico ele é compartilhado publicamente ou não, que é o chamado do TLP, né? Então, alguns eventos ele pode ser restritos ou compartilhado com todo mundo. Bom, então eu tenho aqui esse evento aqui que foi um phishing de marketplace, tá? E aí ele tem alguns domínios aqui, olha. Então, automaticamente, o que que eu posso fazer, né? Eu posso pegar esse evento aqui e compartilhar com outras instituições ou adicionar conforme eu citei aqui ainda há pouco, né? Das minhas camadas de defesa em si. Eu vou pegar um outro evento aqui, esse aqui que tem 6 atributos aqui, e acho que são 6 IPs aqui. Perfeito. Então, aqui eu tenho esses IPs aqui, olha, que eles são de fato IPs maliciosos, né? Que foram adicionados aqui. Porém, eu tenho esse 8.8.8 aqui, né? Então, a gente sabe que o ponto 8.8, enfim, ele é da própria Google. Então, assim, muitas das vezes, quando as empresas compartilham, né, eventos em si, muitas delas elas não fazem nenhum tipo de tratativa. Né? Então, pode ocorrer aqui que se eu for pegar todas essas informações aqui e não tratar antes, com toda certeza, quem for tentar acessar algum site específico ali, ele vai ser o quê? Bloqueado, né? Então, dentro do próprio MISP, ele tem a opção ali também de falso positivo, né? Então, tenho essas opções aqui que ele trata também isso aqui. Uma outra coisa legal aqui sobre, conforme eu citei aqui, que eu volto aqui, é a parte de automação dele, né? Então, aqui eu posso ter vários tipos aqui, né? Tem input, eu tenho tag, né? Então ele já te traz aqui alguns modelos na qual que você pode estar rodando, né? Fazendo esse tipo de automação. O que que é muito comum, né? Anti-malware, né? Você pode alimentar eles ali, né? IDS, IPS e entre outros afins. Uma coisa que eu escuto muito, tá? Que, enfim, é que a pessoa, ela contratou uma caixa ali, né, de um grande fabricante e ela acha que somente aquelas informações que o fabricante específico tem já está o suficiente para ela. E a gente sabe que não, né, que os próprios atacantes eles vão atacar de várias formas, de vários locais. Então, muitas das vezes, quando eles chegam ali, batem na porta e vê que é um determinado fabricante, eles automaticamente eles mudam, né, o rumo ali. Eles vão atacar outras instituições que não tenham ali, né, aquele fabricante específico, né? Então, esse motivo que o compartilhamento, né, de informações, eles são fundamentais, tá? Então, aqui eu tenho, voltando aqui rapidamente, então tenho esses vários outros eventos aqui. E uma coisa muito legal que dentro do próprio MISP são as tags, né? Então, eu consigo ver quais são esses eventos que estão chegando aqui. Então, um exemplo aqui. Eu tenho esse aqui, deixa eu abrir ele aqui para a gente poder explicar aqui um pouquinho. Então, dentro desse evento aqui, eu sei que ele é um smishing, tá? Que ele veio de um marketplace, né? Campanha aqui, já se encontra aqui, né? Do que é, né? Então, automaticamente aqui eu já tenho esses IPs aqui, olha. E um ponto aqui importante é que eu consigo marcar essas flags aqui para que eles aqui automaticamente eles já possam criar as regras aqui dentro do meu próprio IDS, né? Então, exemplo, voltando aqui. Então, nessa parte aqui de automação, eu já consigo ter isso aqui, olha, já te traz alguns modelos aqui que a gente também vai ver aqui quando a gente for ligar aqui tanto o MISP quanto o próprio Suricata, tá? Então, esses são os pontos aqui. Falando sobre os feeds aqui, olha, que eu citei aqui ainda há pouco, né? Então, por padrão aqui, eu só tenho dois aqui, que é do próprio Circle, né? E esse outro aqui. Porém, né, eu posso dar download aqui e habilitar vários outros feeds aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho esse feed aqui do próprio Abuse, né? Que é legal, né? Ter isso dentro do meu próprio MISP. Então, ou seja, eu tenho várias fontes, né? Que eu posso estar implementando dentro do meu próprio MISP, né? Compartilhando com outras instituições e fortalecendo as minhas camadas de defesa em si, né? E, se eu não me engano aqui,
tem um feed aqui que é do próprio Banco do Brasil que se encontra aqui, que é uma coisa legal. Então eles compartilham isso aqui também, né? Então todos aqueles IOCs, não sei se eu vou encontrar ele aqui agora, só para a gente não perder muito tempo, mas reparem que eu tenho vários aqui. Se eu for entrar aqui no próprio site do próprio MISP, sobre a parte aqui de feeds, deixa eu acessar aqui, fica bem melhor. Ó, no PDF, deixa eu voltar aqui. Bom, desculpa perder um pouquinho aqui de tempo aqui, mas tem aqui o próprio feed deles aqui que demonstra quais são os feeds que eu tenho aqui. Então, repare que eu tenho de vários aqui, né? E eu posso estar adicionando aqui. Eu vou só adicionar um aqui para a gente poder fazer aqui. Só que quando a gente, olha, eu tenho aqui do próprio Snorch. Isso que é uma coisa legal, né? Então, a própria o Snorch em si, ele tem os feeds deles aqui e eu consigo observar aqui ele, né? Se eu for dar um clique aqui nele, deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Eu consigo observar o que que tem dentro dele aqui, ó. Eu consigo fazer esse acompanhamento aqui, olha. Quais são os feeds, as listas. Então, eu consigo ver isso dentro da própria organização. Tank, né? Snorch, enfim, eu posso estar adicionando o Abuse, basta eu vir aqui, adicionar ele, né? E habilitar ele. Deixa eu habilitar ele aqui logo. Habilitar. Talvez eu tenha encontrado do Banco do Brasil. Colei no Achou chat aí. aí. Tem aí, tem Talvez. aqui. Tem aqui. Deixa eu beber. Enfim, senão eu vou perder um pouco aqui do É. foco. Ah, tá aqui, olha. Banco do Brasil, olha. O próprio banco aqui, que é uma coisa muito legal. Então, ou seja, é uma instituição brasileira compartilha feeds, né, mundialmente. Que isso é uma coisa legal, ou seja, é um setor focado para banco. Então, aqui eles compartilham hash, né? Então, isso é uma coisa legal. Acho que eu vou até pegar eles aqui. Enfim, eu consigo vir aqui e habilitar eles aqui também, olha. Perfeito, já tenho aqui os feeds habilitados aqui, então eu tenho dois aqui. Eu não vou habilitar todos aqui, mas exemplo, se eu for querer obter agora aqui todos esses feeds aqui do Banco do Brasil, deixa eu habilitar ele aqui, eu vou baixar eles aqui. Ó, tá em pool aqui. Se eu quiser ver aqui, eu venho aqui na parte aqui de jobs e já foi. É rápido mesmo, entendeu? Já foi. Só esperar aqui um pouquinho e aguardar que daqui a pouquinho chega aqui esses eventos aqui. Entendeu? Então, resumidamente, então, é dessa forma que funciona um pouquinho aqui. Só retornar aqui em feeds. Feeds habilitados. Tá ok. Já foi. Tá visível. Pool em backgrounds, ok. Isso para saber se tá certinho aqui. Perfeito. Então daqui a pouco vai chegar aqui eventos aqui. Tá, mas onde que eu quero chegar aqui, ó? Já chegou 9, 10. Aqui, ó. Tem alguns IPs aqui, olha, que já veio agora, tá? Só que esses IPs aqui, olha, já vieram marcados aqui com os DS, isso é muito legal que eu vou estar exibindo aqui agora. Então, pessoal, funciona mais ou menos assim, se eu quiser compartilhar isso aqui com outras instituições, né? Ou seja, eu recebi isso aqui, venho aqui e compartilho ela. Fazer um push, né? Vou compartilhar com todo mundo. Claro que, ah, tá. Aqui porque eu esqueci de adicionar aqui, né? Qual é o tipo aqui, né? As tags em si. Eu vou colocar aqui a tag P. Eu vou falar que ela é clean, que ela é para todo mundo aqui. Tá, então isso tudo aqui que eu estou fazendo de forma manual, eu posso automatizar isso aqui, entendeu? Então, tô só exibindo aqui para a gente poder estar mostrando aqui um pouquinho. Claro que tudo isso aqui você pode automatizar. Claro que é uma coisa é, fundamental, né? Você não precisa ficar ali, né, mexendo ali, e tal. Já foi. Então aqui já estou compartilhando com as outras instituições que já estão ligadas a este MISP aqui específico, ok? Então, eu consigo exportar isso aqui, conforme eu citei aqui ainda há pouco, de várias formas, né? Consigo exportar aqui de forma de JSON, XML e o Suricata aqui, olha, eu posso baixar isso aqui, que isso é uma coisa legal. Só que eu não vou fazer isso aqui de forma manual, para isso que existe a parte aqui de automatização que é o foco aqui, né? Então eu tenho várias formas aqui, eu tenho o Bro, enfim, eu tenho vários outros aqui, Regriara, eu posso estar exportando isso tudo aqui, tá? Ok, até aqui, pessoal, temos perguntas aí? Tem uma pergunta que é.
Qual o limite máximo de regras que você recomenda carregar no Suricata provenientes do MISP? Eu acho que não tem um limite. Vai depender muito do teu, do teu servidor ali. Depende muito dele. Quanto mais regras tiver, melhor, né? E aí você fica protegido ali, né? Você tem algumas camadas a mais ali. E aqui, de É, novo, depende muito do próprio hardware. se eu puder acrescentar, é Claro. sempre bom só sempre lembrar que vai depender também de qual é o seu ambiente, né? Porque as regras elas vão fazer sentido para cada ambiente que elas foram criadas. De repente, é, o que faz sentido para um banco não vai ser necessariamente o que faz sentido para você estar rodando na rede de sua casa, por exemplo. E sempre levando em consideração que, na medida em que você acrescenta mais regras, você vai ter um volume maior, potencialmente, de alertas que você vai ter que filtrar e tentar analisar e entender. Então, é bom ter esse balanço aí. Quanto mais, Perfeito. melhor, mas tem que saber o que vai Quanto estar mais melhor. colocando. É aquilo que eu falei bem no começo. Não adianta eu tentar pegar tudo, né? E aí aquilo ali, ele não é focado, né, para minha instituição, né? Não é focado ali. O ideal é você pegar ali de fato os feeds específicos, né? Fontes externas que estejam de acordo com a tua organização. Né? É aquilo. Quem tem tudo não tem nada. Você só vai ter um monte de coisa ali que vai ser inútil. Tá? Bom, e aí eu tenho isso aqui, eu posso compartilhar isso aqui, enfim, eu estou compartilhando também isso aqui, que vai para todo mundo aqui. Tem que ter as tags aqui, óbvio que eu esqueci aqui. Tá, isso aqui vai ser o de menos aqui agora, ó. Bom, e aí é o seguinte, né? Para compartilhar isso aqui, preciso ter script, né? Então, a parte de automatização aqui, ele vai te pedir isso, né? Então ele já te traz aqui, ele vai te pedir aqui algumas coisas e API Key, né? Então, ou seja, você vai criar um determinado usuário ali, né? Tem aqui alguns fakes aqui, né? Estão funcionando, né? Você cria um determinado usuário ou para aquela instituição, né? Que, ou seja, para que vocês troquem, né? Esses feeds aí, né? No caso, esses eventos que dentro do próprio MISP a gente chama isso aqui de eventos. Acabei fechando aqui. Tá. E aí a gente vai vir aqui para o próprio Teapot, Teapot já, a gente vem aqui para o próprio Suricata em si, né? Deixa eu abrir ele aqui. Então aqui, pessoal, eu criei aqui uma determinada máquina aqui, tá? Eu subi ela ainda há pouco, que a outra que estava aqui deu um crash. Então, assim, basicamente, não sei se vai estar dando para poder ver bem aí. Deixa eu só ampliar aqui. É bom ampliar um pouquinho, porque nem todo mundo Deixa eu está no ampliar computador, né? aqui. Acho que um pouquinho Deixa eu mais. ampliar aqui. Aí. Perfeito. Então, assim, pessoal, eu fiz a instalação, claro que eu não vou entrar muito detalhes aqui agora sobre isso, né? Porque aí você pode instalar lá a própria documentação deles ali, ela é excelente, né? Então, assim, basicamente depois que você instala, você tem que configurar ali, né? Algumas flagzinhas ali, adicionar a tua placa de rede, né? E checar, né? Então, aqui, basicamente, eu já tenho ele, que ele está rodando aqui. Não tenho aqui, você pode observar que já está rodando, está fazendo as análises dele aqui. Esse aqui, vou matar aqui, enfim. E aí a gente vem para alguns pontos aqui, tá? Aqui são as rules em si, né? Deixa eu dar um ls aqui, eu já tenho a minha regra aqui, eu vou até remover ela aqui, que essa bem aqui, olha, eu já tenho ela, que é misp em si, ponto rules, deixa eu remover ela. Perfeito, removi ela, pra gente poder ver aqui, removi. E aí, assim, como é que eu posso automatizar isso? Eu posso ter um pequeno script aqui em PowerShell. PowerShell não, desculpa, em Bash, né? Nossa, enfim. E aí eu trouxe aqui desta forma aqui, né, para ser um pouco mais ilustrativo, né? Então você pode criar um bashzinho para que ele rode ali, né, em tempo, né, para que ele busque todas aquelas informações, tá? E aí ele adicione dentro do próprio suricata em si, né? Porque é aquilo que eu expliquei ainda há pouco, né? Muitas das vezes um determinado IOC específico não tem ainda, e aí você consegue obter ele, conforme eu citei ainda há pouco, né? Através de uma análise que a tua equipe de resposta a incidente, ou análise de malware, ou o time de Blue Team detectou ali
passou para dentro do próprio MISP e compartilhou isso, né? Ou veio de alguma outra fonte externa, conforme você tem aqui dentro de um feed, Honeypot, qualquer outra coisa assim do tipo, né? Então, automaticamente você vai estar adicionando ele para dentro do suricata em si, né? Então, aqui eu trouxe aqui, deixa eu só ampliar isso aqui, para poder ficar um pouquinho melhor. Então, aqui você faz um curl, tá? Aqui no caso, eu trouxe aqui, né, a chave aqui, né, que seria a própria API em si, né, do próprio MISP em si, tá? Esse aqui é o próprio IP, tá? Ok, é o próprio IP da minha instância. Esse aqui são a parte de atributo, que eu acabei de esquecendo. Então, atributos são aquelas tags que eu tenho. Eu tenho atributo e tag, estou buscando aqui. E aqui eu estou pedindo para que ele traga no formato suricata, né? Conforme eu expliquei na pouco, né? Você pode exportar isso aqui de vários formatos em si, né? E aqui eu estou pedindo o type, né? O tipo. No caso aqui, só trouxe apenas IP de destine-se. E aqui eu posso, né, fazer um pipe, buscar IP e etc. Mas assim, para como fim de para ser um pouquinho aqui mais rápido e não vir com muita coisa, eu vou pedir apenas que ele traga do Suricata, né, os IPs que tem lá, que são IPs de destino-se e que joguem para dentro da rule aqui, né? Então, eu vou copiar aqui para não escrever isso aqui, minimizar aqui um pouquinho, não sei se dá para poder ver bem aqui, então eu trouxe ele aqui e eu vou dar um enter aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai, dentro do próprio MISP em si, vai ir lá, filtrar, buscar tudo e trazer para dentro do Suricata em si. Claro que, da feita que você obtém todas essas informações, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que restartar, né? Então, deixa eu só fechar aqui se tiver algum serviço aqui. Não tem nenhum serviço. Perfeito. Então, eu vou dar um pequeno restart aqui, né? Tem CTL, era para me ter adicionado ali, que já ia fazer restart. Suricata. E aí, né? Tá, Suricata. suricata. Pronto. Ó, quase que não sai aqui. Pronto, vamos aguardar um pouquinho, né? E pronto. Claro que dentro do teu próprio script ali já vai ter isso aí. Você vai lá, baixa e pede para que ele reinicie automaticamente, tá? Então, olhando aqui rapidamente aqui, né? Se ele trouxe ou não de fato, posso vir aqui no MISP Rules e observem que ele já traz aqui, olha, tudo e exatamente, deixa eu, ó, exatamente no formato do Suricata. Então, ele já traz aqui todas as regras aqui, olha. Olha, MISP, etc. Deixa eu mostrar aqui de uma outra forma aqui um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu consigo dar um nano aqui. Mostrar um pouquinho aqui. Você Então, aqui estão. consegue. Eu só ia pedir para você individualizar talvez uma das regras para a gente conseguir ver melhor. Não sei se dá para Exato. Posso fazer isso aumentar um sim. pouco a Então, janela. Valeu. deu agora? Acho que deu uma Deixa eu ver. melhorada. Tá. Então, aqui, repara que ele já traz aqui, olha, conforme eu falei, ele vai exportar de lá no formato do próprio Suricata em si, né? Então eu tenho aqui, olha, estão todos esses IPs aqui, grande parte deles aqui, com exceção desse aqui, ele é malicioso, que faltou tratar lá ainda, entendeu? Então eu tenho todas as opções de fazer o tratamento lá para que eu não traga nada que possa comprometer o meu ambiente específico, né? Porque assim, muitas das vezes alguns artefatos maliciosos, né, eles usam alguns IPs verdadeiros, né? Às vezes ele cai ali na própria máquina, então uma das formas de checar se está tendo é, comunicação aí, ele faz um ping, né, pro Google 888 ou algo assim do tipo, né? E aí isso aqui, conforme eu falei na pouco, dentro do próprio Mist você consegue fazer todos esse filtro em si. Então eu trouxe isso aqui, vou pegar um desses aqui só pro rapidinho aqui. Peguei aqui, eu vou sair, então já tem isso aqui. Só que se eu for retornar aqui de novo, eu acabei fechando. Deixa eu abrir aqui no outro para poder pegar aqui ele certinho. É... Cadê o meu Lisp aqui?
Eita, Kleber, você tá mutado. Desculpa. Nossa! Obrigada, Emerson. Eu estava Não, achando pô, um silêncio. perdão, desculpa eu falando. É porque, de fato, Eu peço quando troca desculpas. aqui a tela, não, que quando É, troca a tela, eu não sabia disso. Agora eu vou ficar um pouquinho mais atento aqui. Valeu, obrigado, tá? eu também, Obrigado gente. mesmo. Perdão. Péssima host. Desculpa. Ah, imagina. Então eu tenho esse caso aqui, deixa eu ver aqui. Olha, eu tenho esses aqui, só que se bem que esses aqui já estão trigados aqui ainda há pouco, né? Perfeito, já estão aqui. Bom, eu ia fazer, mas já está marcado aqui, senão eu ia trazer mais. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu trazer aquele. Pronto. Então, dessa forma aqui, eu já consigo ter algumas ações aqui, né? Então, se de repente, né, é, algum desses IPs aqui, que já está mapeado é, dentro do próprio Suricata em si, automaticamente ele vai trigar ali, ele já vai tomar a ação dele ali. Por exemplo, eu tenho esse aqui, deixa eu ver se vai dar certinho aqui. Tem um outro ponto também que, como eu fiz essa máquina aqui rápida, talvez eu não tenha configurado alguns pontos específicos ali, mas daí a gente tenta aqui. Deixa eu pedir para que ele tente monitorar aqui. Eu vou tentar pingar aqui. Deixa eu ver se ele consegue aqui. Deixa eu ver se ele vai trigar aqui. Ping, esse P aqui pode ser que esteja de fora também. O ping ele não funcionou. Possivelmente eu não habilitei ali algum ponto específico ali, mas automaticamente através de um próprio ping ali, ou um WS, né? Da- wget, perdão, automaticamente ali ele já ia alertar aqui, né? Mas acho que possivelmente, deixa eu só tirar aqui, fazer de novo aqui, get, ó, já trigou aqui, né? Então ele já fez aqui, ele já me trouxe esse alerta aqui, que automaticamente quando eu fiz essa conexão aqui, ele já bateu lá, olha, já tem aqui. Então, automaticamente, fazendo, né, com que eu traga, né, de outras fontes específicas, eu tenho uma camada a mais, né, de defesa específica aqui dentro do próprio Suricata em si, né, dentro do próprio MISP, né. Então, ou seja, eu consigo trazer mais IOCs, né, e dar uma visibilidade maior ali, né, em cima desses IPs aqui que ainda não estavam ali, né, na própria camada, né, dentro daquela instituição específica. Ok? Deixa eu só compartilhar aqui de novo, voltar aqui para o meu slide. Dessa vez, todos atentos para você não se mutar. É, deixa eu voltar aqui, cadê? Nossa, pronto, compartilhando aqui, deixa eu voltar aqui para minha tela. Compartilhar. Tá compartilhando? Sim, só tá Perfeito. com a nossa imagem bem no meio aqui. Pronto. Perfeito, já tirei aqui. Então, assim, é dessa forma que eu consigo, tá, pessoal? Dar mais visibilidade, trazer mais IOCs, né, para dentro do meu próprio meu IDS, IPS, enfim, né, no caso aqui a gente está vindo aqui de falar do Suricata em si, né, que é um grande IDS, IPS e vários outros aí que ele já evoluiu muito, tá? Então, dentro do próprio MISP em si, o que que eu posso fazer? Eu posso ter tanto MISP quanto Maltego, né, que aí ele traz a parte de resposta a incidente, fazer thread hunt e entre outros afins, né? Aqui, né, MISP mais gerenciamento de vulnerabilidade. Eu tenho uma prevenção. Eu posso ligar o meu MISP com o meu Fire aqui também, né? Então, ou seja, eu tenho o Fire lá de um fabricante X, que possivelmente ele não possa ter esses IOCs novos aqui que foram compartilhados, que é uma campanha que está tendo aqui agora, né? Então, automaticamente eu posso pegar dentro do próprio MISP e colocar dentro do meu Fire. E aqui, conforme eu citei aqui na pouco, eu posso jogar aqui dentro de um MISP DS, o CIEM, né? Então, aqui eu tenho monitoração e detecção. Então, essas são uma das coisas que eu posso fazer com o próprio MISP em si, né? Uma outra coisa muito bacana é que dentro do
Suricato em si, né, ele tem isso aqui, né, que é observar, proteger e adaptar. Você pode adaptar o suricata de várias formas dentro do teu ambiente. No caso aqui, eu trouxe alguns cases aqui, né, de alguns firewalls aqui que são bastante conhecidos, né? OpenSense, pfSense, que já tá, que você pode instalar, Security Onion, tá? E o Selk, né? Que é do próprio Suricata em si, né? Que, para quem não conhece, vale a pena, né? É um network security em si que você pode estar pondo dentro da tua instituição ali, né? Então, se caso tiver alguma anomalia ali, ele vai estar ajudando ali, tá? Então, ali ele tem várias outras ferramentas que estão com ele. Não lembro de todas aqui agora, mas eu tenho o Elk, o Kibana, e tenho mais alguns outros que eu não lembro aqui agora, mas que vale aqui a pena vocês olharem isso aí também, tá bom? E assim, e aqui foi um pouquinho do que eu mostrei aqui, né? Então, ou seja, eu posso obter vários feeds aqui, né, de várias outras formas, né? Open source, ou de outros MISPs, ou de honeypots específicos aqui, né? Que eu vou ter aqui dentro. E eu posso estar compartilhando aqui com várias camadas aqui e protegendo a minha instituição aqui, né? Então, esse é o recado que eu queria dar aqui de como que a gente pode fortalecer as nossas camadas aí, né? E usando o Suricata principalmente, né? Que é um grande IDS, IPS, enfim, tem várias outras funções, uma coisa muito legal que ele cresceu muito, né? Então hoje ele está com uma bata ganha aí de proteção aqui, né? E aí que é aquele ponto, né? Por que que a gente tem que compartilhar, né? Porque, enfim, é muito comum a gente ver que, infelizmente, né, algumas instituições elas sofrem algum tipo de ataque, né? E aí a gente fica, e aí, como foi esse ataque? Será que eles vão compartilhar aí, essas informações aí para que outras instituições possam, né, se proteger, né? Infelizmente é isso, né? E aqui eu trago o caso lá do próprio WannaCry, né? Onde várias empresas ali estavam sendo atacadas, ninguém estava compartilhando nada, né? Enfim. E aqui, né, com toda certeza, se aquela empresa X ali compartilha com outra, né, automaticamente ela vai evitar danos ali, né? E aqui, essa frase aqui, esse destaque aqui, é do Bruno Guerreiro, né? Então, eu trouxe que eu achei muito bacana compartilhar com todo mundo aqui agora. Entendeu? Então é isso, pessoal. Fico à disposição aqui para tirar dúvidas aqui. Valeu Sim. demais. Tem duas perguntas. Vamos para a primeira. Ah, considerando o alto overhead de CPU e memória no modo IPS, como você otimiza o conjunto de regras do MISP para evitar latência na rede? Ou será que já vem otimizados? Aí é aquilo, ponto, né? Depende do hardware. Uhum. Vai depender. Mutou, 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 mutou. Volta, volta para nós. Nossa, desculpa. Quando muda, é horrível. Então, assim, depende muito do hardware. Foi o que a gente citou aqui ainda há pouco, né? Vai depender muito. Latência, isso depende do hardware que vai estar dentro, né? E tem, Infelizmente. em termos do suricata em si, algumas coisas que o suricata tem algumas coisas que ele faz para otimizar, né? Quais regras vão ser de fato checadas contra o tráfego que ele está inspecionando, e o que você pode fazer é deixar a regra mais específica. Então, por exemplo, se você consegue, eu não sei se dá para fazer através do MISP, era algo que eu ia perguntar. Se você consegue indicar qual a camada de aplicação, se você consegue indicar grupo de portas, se você consegue ir fazendo essas Consegue, coisas, consegue. você já vai refinando, e aí isso significa que o Suricata não vai estar analisando essa regra contra muito tráfego, ele vai reduzindo e isso vai melhorando também. Por exemplo, se você sabe que um determinado vetor de ataque ele só acontece através do TCP, você já pode mudar as regras para não ser IP, para ser TCP, e você já corta, já dá uma otimizada. Então, da perspectiva do Suricata, esse tipo de coisa você pode fazer. Outra pergunta: quanto mais feeds ingeridos para dentro do MISP, mais ruído haverá. Como fazer para que saia um feed limpinho? 1 quilo de picanha sem gordura. Olha, se eu te contar que essa é a parte
crucial aí, né, de fazer a tratativa, né, que é aquilo que eu falei aqui ainda há pouco. Hoje em dia, todo mundo compartilha, né, eventos e IOCs, mas eles não refinam, né, então são poucas empresas que já te entregam uma coisa mais refinada, né, porque uma coisa é você fazer um exemplo aqui, tá? Tenho, no caso, uma certa empresa que ela tem ali uma sandbox, né? Então ela pega aquele artefato, joga lá dentro, né? Automaticamente ela gera aquele evento, joga para dentro do MISP, mas não faz a tratativa e já sai compartilhando com todo mundo. E quando você chega, você tem que fazer um trabalho muito, né, árduo ali, né? E aí, uma das formas é manualmente. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Usando outras ferramentas, né? Scripts ali para que ele faça um depara, né? E te entregue. Eu acho que eu tenho alguns desses scripts aqui. Eu não tenho ele aqui agora, até para poder exibir. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Mas assim, Mutou, mutou. A máquina, a tô me máquina tá mutando aí. cansada, tá dizendo já passou da hora. Então, assim, em muitos casos ali, você vai ter que fazer isso via script, né? E aí você vai ter que ir para várias, né, motores que tem ali que vai fazer uma pequena análise, né? Aí sim que vai cortar ali o que vai, o que que não vai, né? Para dentro para dentro do teu mesmo até ficar o filé, entendeu? Então, aí você pode usar vários scripts aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui agora. Antes que fique mudo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Na verdade, eu já estou compartilhando, né? Deixa eu só afastar para cá. Pronto. Fica até mais fácil. Dá para ver legalzinho aí? Não fiquei mutado Ah, ainda, né? não, tá Não, de boa. perfeito. Então aqui, olha, eu falei aqui ainda há pouco, né? Que uma das formas que eu posso vir eu tenho esse meu honeypot aqui, que tem vários IPs aqui, e eu tenho um scriptzinho aqui, né? Que ele já faz todo esse trâmite aqui. Eu vou deixa eu dar um pequeno aliás aqui. Deixa eu acessar aqui que ele fechou aqui na pouco. De script. Eu tenho um script aqui que aqui, para esse caso aqui, ele já faz essa pequena varredura aqui. Deixa eu listar aqui. Então aqui eu tenho um script aqui em Python que ele vai pegar todos aqueles IOCs dentro do próprio tepote em si, ele extrai ele aqui. A segunda parte aqui, ele vai fazer um filtro, né? Ele vai checar em alguns sites como Virstotle, AbusePDB e entre outros, né? Então ele checa lá, né? Infelizmente eu parei nessa função 2 aqui, eu ia exibir, mas fechou aqui a sessão. Ele vai lá, ele checa. Então o que bater 100 ali, automaticamente ele separa e já joga. Então o último que eu não coloquei aqui, um Python 3 aqui. É, 3, eu quero aqui. Aqui agora eu vou fazer o import. Não sei se vai dar certo, porque talvez acho que não troquei aqui a chave. Bora ver se vai dar certo. Sucesso. Ele já criou aqui um evento dentro do próprio MISP aqui. E aí a gente vai ver aqui em tempo real. Cadê? Acho que eu acabei fechando aqui. Depote. Depote, se eu posso fechar para ver se vem mais aba. Deixa eu abrir aqui. Dentro do meu histórico. Ele criou um evento 11, né? E já tá aqui, olha, ele já criou um evento 11 aqui, ó, agora, né? Deixa eu voltar aqui para dizer, não, o Kleber ele tá mentindo, olha. Então, ele já fez a tratativa ali, nossa, isso cansa muito, né? Mas, assim, você pode fazer isso de forma automatizada, né? Então, automaticamente aqui, ele já filtrou ali, ele me trouxe ali o que tinha que ser feito, e ele já criou automaticamente aqui, olha. Tá? Então, ou seja, você pode fazer isso de forma automatizada. Eu fiz isso aqui manual para estar exibindo aqui. Então, aqui ele já trouxe aqui, né, evento 11. Claro que ele vai reclamar aqui porque eu ativei aqui o TLP, todas as tags, TLP clean aqui. Só diminuir aqui um pouquinho. Submit, perfeito. Então aqui ele já me trouxe tudo aqui, olha. Olha as tagzinhas aqui, olha. Brute force, né? Fraude VoIP,
Então, isso aqui eu fiz uma tratativa, né? Que isso requer Nossa. tempo, né? Enfim, então ele já me trouxe aqui, olha. Ó, olha só, pessoal. Sim. É, denúncia aqui 67. Então, ele já te traz aqui tudo de forma, olha, automática aqui, olha. Tipo, deixa CCH. E ele já me trouxe aqui para dentro, já marcou aqui a tag IDS, né? O que que eu posso fazer? Eu posso retornar aqui na minha máquina. Acho que eu vou fazer isso aqui agora. E aí a gente pode encerrar aqui. Então aqui, deixa eu acessar aqui de novo. Sim, é super difícil, mas como é uma máquina de coisa, né? Então repare que automaticamente aqui, deixa eu só dar um Ctrl C aqui. E travou. Fiquei mudo, não fiquei mudo. Não, tá, tá com som. Deixa eu limpar aqui a tela, não estou conseguindo limpar. É. E aí, deixa eu pedir um novo aqui. Vamos lá. De novo, que fica até mais fácil. Perfeito. Deixa eu remover aquele lá. RM, MISP. Perfeito. Remover. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pedir para que ele traga novamente aquelas regras, né? E vocês vão ver que já trouxe. Eu vou dar um cat aqui. Cat MISP. Eu tenho uma bem maior aqui agora. É claro que eu vou ter que reiniciar aqui para que ele automaticamente já faça essa parte, né, de integração. Deixa eu dar um nome aqui. Ah, era o nome que estava lá, por isso que eu não saí. Eu tô preso aqui. Bom, mas enfim, vocês viram que automaticamente já me traz aqui várias outras aqui. Então, isso eu posso fazer tudo de forma automatizada. Então, para poder chegar a esse ponto aí conforme ele citou ainda há pouco, de trair só o filé, cara, vai ter que fazer várias automações ali, lá no VirusTotal, a Bose, e entre outros aí, para poder fazer um depara, né, e você fazer isso aqui, né? Então, ele requer um tempo, sim, e não é fácil. Mas tá aqui, olha. Já me trouxe aqui algumas ações específicas aqui. Outra pergunta? Sim, tem mais duas. Eu vou fazer uma que está associada a isso. Perguntaram algo que eu também queria perguntar, se Uhum. esses scripts estão compartilhados no GitHub ou em algum lugar. Todo mundo querendo aí Ainda não, mas com essas toda joias. certeza eu vou compartilhar sim, com toda certeza. Dá para poder fazer isso. A comunidade é isso, entendeu? Para a gente compartilhar. E assim, eu sei que as dores de fazer esse refinamento, nossa, é custoso muito. Ele tem um custo muito grande, na verdade. Você está ali refinando, fazendo um depara. Então, com toda certeza, eu vou compartilhar sim. E esses scripts me cobrem, tá bom, pessoal? Me cobrem isso aí. Eu vou pedir para você compartilhar os slides e aí já peço também para você Perfeito. compartilhar os Já scripts. mando, já mando Massa. sim. E aí, então, eu vou colocar essa última pergunta e aí vou Perfeito. caminhar para o encerramento, né? É, estão perguntando se poderiam utilizar o Celx com o Suricata como IPS em outro hardware que não seja o firewall. E se sim, se degradaria muito o desempenho de acesso dos usuários. Não sei se... Não, com toda certeza não, porque daí você tem um outro hardware específico aí que você não vai onerar tanto ali, né? Que muitas das vezes, né, que é muito comum, né, em algumas instituições, você tem um servidor, que às vezes não é um desktop, que os caras entopem tudo ali, um serviço de firewall, né? Ele é firewall, IDS, enfim, ele é um monte de coisa, entendeu? Então isso onera um pouquinho o hardware ali. Então, se você tiver separado, é bem melhor, entendeu? E aí você faz a parte de segmentação de redes e entre outros afins ali, né? Mas é claro, se você tiver um hardware parrudo, beleza, você pode pôr tudo ali. Mas daí você tem um ponto, né? Que se esse teu hardware, né, vier de base, de arrasta para cima, né? Você tem todos os serviços ali fora, né? Então você tem que analisar muito bem ali se você vai ser, né, tudo junto ou não. Mas o ideal é que você separe, sim, que fica bem melhor. Perfeito. Então, encerramos as perguntas.
Kleber, muito obrigada aí por responder o extra do extra do extra. Ah, Imagina. eu vou só compartilhar a minha tela aqui para Claro. fazer Deixa eu ver o. se eu não vou ficar no mudo também. Não vai, vai não. É, te agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo que ficou aqui até agora conosco, e umas palavrinhas finais. Então, a gente falou um pouco aqui sobre comunidade, a importância de compartilhar. Quero convidar vocês, então, para estarem próximos da nossa comunidade. Não sei se você já conhece, a gente tem o fórum, fórum.suricata.io. É, a língua que se usa geralmente na comunidade suricata é o inglês, né? Então, idealmente perguntar, se vocês tiverem perguntas, as perguntas e respostas lá vão estar em inglês, mas a gente é muito aberto e muito tranquilo. Eu estava ouvindo essa semana um episódio de podcast com o Victor, que é o fundador, e ele estava dizendo assim: todo mundo já foi noob um dia. Então, esse é o nosso espírito, é assim que a gente encara as pessoas que chegam, que pedem ajuda e tal. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente pelo fórum, acessar o nosso servidor no Discord, sempre tem alguém do nosso time lá monitorando. Tem muita gente da comunidade também que é bem ativa, então fiquem à vontade, vocês vão ser muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Fazer um convite oficial para a nossa conferência de usuários e da comunidade. Ela acontece anualmente. Esse ano vai ser em Lisboa, em Portugal, em novembro, de 18 a 20. Eu sei que não é fácil de acessar, mas para quem sabe, quem de repente está morando lá, ou quem tem uma oportunidade de ir pelo trabalho, fica aí o convite. A chamada para palestras vai abrir em fevereiro. Essa é uma forma também de conseguir, às vezes, né, um patrocínio para ir. Quem tiver aí nadando em dinheiro, a gente aceita patrocínio da conferência. O Suricata, como eu comentei, né, ele é fruto de uma organização sem fins lucrativos, então, para que a gente se mantenha trabalhando no projeto, a gente precisa, que tenha organizações apoiando. E para quem quiser ver outras palestras, quem quiser ver o conteúdo de foto, quem quiser mais informações, tem mais de 10 anos de conteúdo nos arquivos do suricom.net. Semana que vem a gente já tem um outro webinar marcado, esse vai ser em inglês, que é com o Thibaut Kuchlin, que vai estar falando sobre a utilização do CrowdSec com o Suricata. E para quem está na Bahia, em Salvador, ou quem vai participar da Ocean Hacker Conference, eu vou estar lá no dia 31 e vou fazer uma palestra também sobre o Suricata. Então, vou adorar se eu conseguir ver mais pessoas por lá. Então é isso. Muito obrigada, galera. Muito obrigada, Kleber, mais uma vez. Foi muito Imagina. bacana essa oportunidade. Nós já passamos do horário final, então, pessoal, brigadão por chegarem, ficarem até agora. Vou encerrar a gravação e desejar